entidade a qual eu sirvo. E aí você tem o cristianismo bíblico, que infelizmente tem sido deturpado nos nossos dias, mas você tem o cristianismo que diz o seguinte: não há nada que você faça, humanamente falando, que pode agradar a Deus. Nada. Nada. Pensa nas suas melhores obras, estão contaminadas pelo pecado. Pensa nas suas melhores boas ações, estão contaminadas pelo pecado. De tal forma que a Bíblia vai dizer, queridos, que as nossas ações ou as nossas boas obras são como trapo de imundícia. Por isso, e o que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia, queridos, eram aqueles paninhos que as mulheres usavam lá no Antigo Testamento e que as nossas vós usaram para o período menstrual. Então, sabe o que significa esse trapo de imundícia? Significa algo sujo que pode ser simplesmente jogado fora, que não serve para absolutamente nada, algo que na verdade não tem nenhum valor diante de Deus. Por isso, Paulo, lá no livro de Efésios, ele vai dizer: não por obras, não graça a favor imerecido. Graça é presente, é algo que eu não mereço, é algo que você não merece, mas Deus gratuitamente derrama lá no céu. E quando Ele derrama a sua graça, Ele nos transforma, Ele nos muda. Sabe por quê, queridos? Porque hoje há uma ideia de graça barata. Graça barata. E essa ideia é muito perigosa. Esses dias eu estava ouvindo um recorte de uma entrevista, um podcast, que são esses programas de entrevistas que tem no Instagram. Aquela Vanessa Urá, ela dizendo que ela tem certeza. Quem é Vanessa Urá primeiro, para quem não conhece, né? Vanessa Urá era uma daquelas paniquetes, tinha aquele programa Pânico, que tinha, nem sei em que canal. Depois ela se disse convertida a Cristo, escreveu livro, dava palestra, ia nas igrejas, pregava. Aí, minha filha, aí caiu o ibope dela. Sabe o que ela faz hoje? Hoje ela se prostitui, ela é prostituta. Prostituta. Cobra de 10 a 15 mil para fazer programas com homens ricos. E ela estava no programa e o entrevistador perguntou para ela: você acha que com essa vida que você tem, Deus vai te salvar? Falou: vai, porque Deus me deu esse presente e Ele não vai tirar. E quando eu morrer, eu tenho certeza que Jesus Cristo veio me buscar. Qual que é o nome disso, queridos? Graça barata. Qual é a ideia que está por trás disso? A ideia é: eu sou salvo, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser, eu não tenho que viver em obediência a Deus, mas eu faço o que eu acho que é certo, e Deus, no final das contas, vai vir me buscar, vai vir me salvar. Porque aqueles a quem Deus derrama graça, Ele transforma o coração e a maneira de viver. Por que, pastor, você está falando sobre tudo isso? Porque eu quero chegar no nosso personagem dessa noite, que é Noé. Noé, queridos, é um personagem que viveu em um tempo extremamente difícil da história do mundo. Observe o versículo 5 que diz, capítulo 6, versículo 5, que diz: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente
mulheres dessa época haviam os corrompido por completo. Versículo 6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha que interessante, queridos. A situação era tão feia, a degradação moral era tão grande, eles eram tão pervertidos, diz o texto sagrado que eles casavam e se davam em casamento, vida sexual desvairada, essa é a ideia, quando se diz casavam e se davam em casamento. Havia promiscuidade sexual na vida desse povo. O versículo 11 diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. Então, queridos, diz o texto, no meio disso tudo, diz o texto, Noé achou graça diante do Senhor. Tem muita gente que pensa assim, ó, a terra estava corrompida e o Noé era um homem bom no meio do povo. Não. Noé, queridos, fazia parte do povo, mas em algum momento, de alguma forma, que nós não sabemos, porque isso não revela, não sabemos se Deus apareceu, se foi através de um sonho, se foi através de uma visão, Deus se revelou por Noé e derramou graça no coração do Noé. Deus disse: eu vou pôr fim em tudo. Noé, na vida do Noé. E olha que interessante. Noé, a partir daquele momento, nós sabemos que Noé foi aquele que construiu a arca, entrou naquela arca com a sua família, as noras dos seus filhos, a esposa dos seus filhos. Nós sabemos que ele entrou com os animais naquela arca, veio de dilúvio, porém, queridos, aqui eu quero destacar o caráter transformado do Noé, esse Noé que achou graça de Deus. E nós vamos perceber quais são as marcas dessa transformação. Quais são? Observe que Noé não permaneceu do jeito que estava, mas houve mudanças significativas. Diz, Noé, versículo 9, era um homem justo. Noé se tornou homem justo por causa da graça. A graça foi derramada no coração de Noé e o transformou em um homem justo. Agora nós precisamos entender qual é a visão bíblica de um homem justo. Paulo, no Novo Testamento, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A ideia de justiça não é justiça própria, mas é a justiça de Cristo, imputada a nós. Porque o cristão é justo. A ideia aqui, queridos, nós somos justos, não por nossa justiça própria, mas pela justiça daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Muito provavelmente Noé entendeu isso nos moldes do Antigo Testamento. Noé sacrificava, porque é isso que ele fez quando ele desce da arca. Noé passou a entender que um cordeiro deveria morrer no lugar do homem pecador. Porque ele entendeu que a justiça de Deus estava sendo imputada na vida dele. Por isso ele se torna um homem justo. A pergunta que você precisa responder nessa noite é: será que eu já me tornei uma pessoa justificada por Deus? Eu já cheguei no ponto de dizer: eu posso ser considerado um homem justo, não por causa da minha justiça, mas por causa do fato, pelo fato de eu ter aceitado a mim, pecador. Essa é a justiça. Perceba,
que nunca é de mim para Deus, mas é sempre de Deus para mim. Você encontra pessoas pelo mundo que se arrogam, né, como a gente ouviu aí do nosso presidente, assim, uma pessoa mais honesta do que eu, queria dizer, uma pessoa mais justa do que eu, desse mundo, né? O cristão é alguém que reconhece isso, que não tem justiça própria nele. Ele não é justo por ele mesmo, mas ele é justo unicamente por aquilo que Cristo Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Mas o texto não diz só isso, não. Diz que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Integridade. Isso, queridos, tem a ver com moral. Isso tem a ver com moral. Agora, a gente tem um problema. Porque o que é moral? A gente precisa definir o que é moral, o que é imoral, antes da gente entender por que o texto quer dizer com integridade, né? O que é moral e o que é imoral? Difícil definir isso em uma sociedade, queridos, que perdeu os referenciais. Concordam comigo? Nós somos, e aqueles também tinham perdido os seus referenciais. Nós vivemos hoje naquilo que é chamado de geração pós-moderna. Geração pós-moderna. Modernidade foi até ali pela década de 80, anos 2000, depois se iniciou um período, ficou conhecido como pós-modernidade. Qual é a característica da pós-modernidade? Dentre tantas, nós temos o relativismo ético. O que é o relativismo ético? É uma forma de pensamento filosófica que diz que ninguém detém a verdade absoluta, mas cada pessoa cria no seu mundo e no seu universo o seu próprio conceito de verdade. Olha o tamanho do problema disso. Porque se não há verdade absoluta nesse mundo, então você pode criar a sua verdade e viver a sua vida. Então, o que significa, no final das contas, ser íntegro? Significa viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Isso requer a ideia de que tem um Deus que governa sobre as suas criaturas. Eu já disse aqui uma vez. Já viu aquela ideia, meu corpo, minhas regras? Esses dias eu vi, né, uma figurinha, a mulher dizendo, meu corpo, minhas regras, e uma voz do céu escrito, meu mundo, minhas regras. Porque esse mundo é de Deus, queridos. Ou seja, assim como Deus estabeleceu leis físicas, e você não pode negar, você concorda comigo? Lei da gravidade tem todo lado. Não concordo. Tem leis, tem. Tudo nesse mundo tem leis. Deus também estabeleceu leis morais. Leis morais. Para que os homens achem uma lei moral de Deus que é para nos prejudicar. Acha. É para pôr ordem na nossa vida. Quer exemplo? Por que Deus, Ele não quer que você saia por aí tendo relacionamento sexual com quem não é seu esposo ou sua esposa? Para que você não viva como um animal. Porque é assim que o povo está vivendo. É assim. E era assim que o povo vivia nos dias de Noé. Então Deus estabeleceu leis morais para que o homem viva, coloque a sua vida em ordem, para que ele viva decentemente, diferente nesse mundo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a minha vida, ela é uma bênção. Eu passo por lutas, como todos vocês, eu tenho os desafios que todo mundo tem, mas é inegável que pelo fato do cristianismo moldar a minha vida, e aqui e ali
vem e tenta mudar a rota, mas aí a graça me traz novamente com a integridade e obediência das Escrituras Sagradas. É inegável que a minha vida é uma bênção. Por exemplo, por conta dessa integridade, que é obediência à palavra de Deus, eu estou livre de vícios. Está lá. Uma oradora do 27 tendo que viver 24 horas com oxigênio, porque o pulmão parou de tanto fumar. É inegável, queridos. Eu estou falando aqui de questões triviais da vida. Parentes meus beberam ao ponto de morrer, de tanto beber. Linara nunca precisou me buscar no boteco. E nunca precisou se preocupar se ao invés de eu ir para casa, eu fui para a porta do boteco. E nunca precisou se preocupar se eu estava traindo ela ou não. Nunca! Isso não é preocupação, velho. Olha que bênção. Eu também nunca precisei me preocupar. Porque nós somos dois crentes. E essa integridade de Deus alcança o nosso coração e nos transforma, queridos. Trazendo aqui paz. Paz para a nossa vida. Paz para os nossos relacionamentos. Então, me mostra uma lei de Deus que é ruim. Aí, se você tem espírito de porco, você vai gostar de quê? Não. Agora, para quem já foi alcançado pela graça de Deus, eu só consigo enxergar bênção e mais bênção. Então, essa integridade que alcançou a vida de Noé é a integridade que alcança a vida de todo cristão. Integridade. Então, André Surá está completamente equivocado. Porque não há integridade. Não há integridade na sua vida. Porque não há vida de obediência. O que ela tem vivido é uma imoralidade completamente fora daquilo que nós consideramos moralidade cristã. Agora presta atenção. Como eu disse aqui, repito. Se você não entender que esse mundo é o mundo de Deus e que Ele estabeleceu uma forma como a gente deve viver aqui, esquece. Você vai continuar vivendo de acordo com a sua própria vontade, você continuará nem aí para aquilo que é a vontade de Deus. Ou seja, você ainda não é convertido. Você ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Último ponto. Noé andava com Deus. Como eu gosto dessa expressão, Noé andava com Deus. Enoque foi o homem que mais viveu nesse mundo, se não me engano. Foi Enoque. Não foi Enoque, não. Matusalém, desculpa. Mas Enoque, ele viveu também uma vida de tal forma que Deus o trasladou, não passou pela morte. E diz a palavra de Deus em Enoque andou com Deus. Se você for lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, se não me engano, lá em Gálatas, andai no Espírito. Andai no Espírito. Presta atenção, queridos. Presta atenção. Perceba que o tempo todo a ideia é andar com Deus. Andar com Deus. Não é algo estático. Não é algo que acontece uma vez só e acabou. É algo que traz a ideia de movimento. Andar com Deus significa ter Deus todos os dias fazendo parte da história da sua vida. Não é só uma questão religiosa. Não é cumprir com rituais religiosos. Aí está um grande erro de muita gente. Tipo assim, ó, eu vou, no nosso caso aqui, sábado, na igreja, bater cartão. Não é, queridos. Cartão. Vamos lá bater um carinho lá de, ó, cumprir, como a gente fosse na escola, né? E lá antigamente tinha, né, a carteirinha, não sei se ainda tem, acho que não, né? E aí tinha a tiazinha lá, colocava presente, tipo, viu, faltou
batismo é um símbolo de que você anda com Deus, não o contrário. Tem gente que está lá de bobeira, quer batizar, quer, batiza. Não é assim não, queridos. Eu não estou nem aí se você vai ser batizado ou não, isso por mim. Tomara. Queridos, eu quero que você ande com Deus. Isso é diferente. Isso é diferente. Porque andar com Deus significa ter entregado a sua vida a Cristo e deixar Cristo governar a sua vida todos os dias. Isso tem a ver, queridos, andar com Deus, tem a ver com algumas coisas que parecem simples, mas não são. São desafios para mim, para todos nós. Quantas vezes na semana você leu a Bíblia? Quantas vezes na semana você tirou um tempo para orar? Se colocar diante de Deus e orar. Pronto. Se você falar assim nenhuma vez, deixa eu falar para você, tudo bem, um outro dia, uma eventualidade, por que isso? Porque todos os dias nós precisamos ouvir a voz de Deus. Todos os dias. Quantas vezes na sua semana você se colocou na presença de Deus de alguma forma? Falou, Deus, eu quero andar contigo. Talvez você vai dizer que vai ser muito Deus não. Mudou. Porque, queridos, andar significa relacionar, né? Não é? Por exemplo, eu me relaciono com a Binara, eu ando com a Binara todos os dias, nós temos intimidade um com o outro, estamos ali, todo dia, conversando, juntos, café da manhã, almoço, janta, oh meu Deus, a luta, né, com os meninos, estamos juntos o tempo todo. Agora, queridos, a gente vai falar que anda com Deus e a gente não tem intimidade. Desculpa, você não anda com Deus. A gente tem que ter devocional. Esses dias eu vi um camarada e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: olha, você precisa, se preciso for, até criar um hábito, se obrigar a tirar pelo menos meia hora todos os dias na sua vida, ler a Bíblia ou um bom livro cristão, não é qualquer livro, tá? Não é qualquer livro, mas um bom livro cristão, tirar pelo menos 10 minutos do seu dia para orar. Você tem que se obrigar a isso. E você precisa se obrigar a ouvir música cristã de qualidade. E também não é qualquer música. Tem muita música cristã aí horrível, né? Hoje mesmo eu compartilhei uma bonita no grupo. Vocês ouviram? Alguém conseguiu ouvir, né? Por quê, queridos? Por quê? Porque sem isso, seu coração não se enche de Deus. Não adianta. Não adianta. Andar com Deus significa ter tempo com Deus. Caminhar com Deus significa, queridos, gastar tempo do meu dia com Deus. Com Deus. Eu quero lançar esse desafio para todos nós. De todos os dias. Tirarmos tempo para estarmos na presença de Deus. Porque só assim nós teremos pessoas que andam com Deus, que ouvem a sua voz. Isso faz toda a diferença. Como faz diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que isso é a única forma de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Andarmos com Deus todos os dias. Amém? Que Deus abençoe. Então, quando Deus derrama a sua graça, a gente muda. A gente se torna justo